Olá pessoal, mais um vídeo então do nosso quadro, digamos assim, o que é? E o nosso o que é hoje vai ser o que é pânico. O que é uma síndrome de pânico? Por que isso existe e por que eu tenho? Não é? Bom, antes de nós falarmos sobre pânico propriamente dito, a síndrome do pânico, de pânico, eu quero começar a falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade. Ao contrário do que parece, a ansiedade ela é um sentimento, é algo natural a todos nós na vida que nós temos. Porque uma pessoa que vai prestar uma prova de concurso, por exemplo, ela fica ansiosa para que esse dia chegue e para saber como que vai acontecer. Uma pessoa que vai trabalhar, que vai numa entrevista de emprego, uma pessoa que está esperando um determinado dia para que algo aconteça, gera essa sensação de ansiedade, essa sensação de insegurança. Isso é meio que natural, isso é meio que normal e esperado de todos nós no dia a dia. Porque a ansiedade ela serve para nós como se fosse gera em nós, na verdade, um mecanismo de luta ou de fuga. Ou seja, diante uma ação, diante um estímulo do ambiente, nós temos apenas duas opções: reagir àquilo ou fugir daquilo. E isso é muito importante até para a nossa segurança, segurança física, segurança emocional no nosso dia a dia. Porém, existem casos que essa ansiedade nos impede de ter uma boa qualidade de vida. Pela ansiedade, ou devemos dizer que a ansiedade ela é um sintoma de outros transtornos, de outras consequências emocionais. Desses transtornos eu posso citar o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando tudo gera uma ansiedade nessa pessoa e geralmente pensando essa, essa ansiedade com pensamentos negativos de que algo vai dar errado. Ou deveria dizer, pensamentos que algo irá dar errado. Então a pessoa já começa a sofrer, começa a ter todas essas reações do organismo que vamos falar um pouco mais adiante, muito antes de qualquer coisa acontecer. Para ela, aquilo é real. Então ela vai reagir, o organismo vai reagir a uma ameaça real, tá certo? Isso sim é um problema e é de grande sofrimento para as pessoas que o têm. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo também, não vou entrar nesse detalhe, tem um vídeo só disso mais adiante. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que é o reviver uma situação traumática, dolorosa, um sofrimento muito grande no passado. Então, alguma coisa hoje que o remeta àquela situação, a pessoa vai ter a mesma reação pela lembrança, pelo gatilho, que teve lá naquela sensação, naquela situação real. Por exemplo, uma pessoa estava com o seu carro e de repente chove muito e o local onde ela está é um local propício a enchente, a inundações. Dito e feito, acontece isso, o carro dela parado, não tem para onde sair e a água começa a subir. Isso foi uma reação, uma situação real. Agora, o transtorno de estresse pós-traumático surge quando a pessoa, qualquer coisa, ela está dirigindo e dá um relâmpago. Vai remetê-la àquela situação lá atrás do passado que aconteceu tudo aquilo. Ou seja, ela começará a ter a reação toda real, como se fosse estivesse acontecendo agora. Mas isso foi apenas uma lembrança que ela teve, um fato hoje que remeteu ela àquela situação lá atrás, lá no passado. E temos também o nosso pânico, a nossa síndrome de pânico, do pânico. Bom, primeira coisa que eu quero começar a diferenciar. Ataque de pânico, crise de pânico, é diferente da síndrome de pânico. O ataque de pânico é quando tem algumas reações, acontece quimicamente uma revolução dentro de nós que nos leva a essa situação. Tudo bem, isso é uma crise de pânico, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade. Ok, é um evento isolado que aconteceu somente naquele dia, naquele momento. E não tem
uma repetição disso em diferentes situações, em diferentes ambientes. Crise de pânico, isolado. Agora, se essa crise começa a acontecer, começa a ocorrer várias vezes num curto espaço de tempo, aí nós podemos já começar a pensar que a pessoa está desenvolvendo síndrome de pânico. Tá certo? Então é assim: crise de pânico, um evento isolado. Síndrome, vários eventos não mais isolados num curto espaço de tempo e em situações diversas. Caracteriza-se então a síndrome de pânico. Legal. Aí vem a pergunta: por que isso? Por que acontece tudo isso comigo? Por que a ansiedade me deixa com as pernas trêmulas, me faz transpirar mais, me faz ficar vermelho, me faz muitas vezes urinar na roupa, defecar na roupa, faz o meu coração bater mais forte? Por que acontece tudo isso? Por que eu tenho a sensação clássica de que eu vou morrer? E tem mesmo. Tem mesmo, já atendi vários pacientes que vêm justamente com essa queixa e nós identificamos no final do tratamento, no final do acompanhamento, que se tratava apenas de ansiedade. Apenas de ansiedade. Bobagem. Mas não era nada físico, era realmente algo emocional com uma reação física, uma reação no organismo. O que acontece é o seguinte: numa situação de perigo, numa situação de estresse muito intenso, o organismo tem duas saídas. Ou você vai fugir, ou você vai reagir. Ou vai sair correndo, ou vai para cima da questão, tentar resolver de algum jeito. Para essas duas situações, o organismo tem que se preparar para dar condições ao corpo de ter isso. Ou ir para cima, ou sair correndo. Então o que o organismo faz? Em função dos neurotransmissores que existem no organismo, é dado alguns sinais, é dado algumas... O cérebro, no caso, né, dá algumas ordens para o corpo de preparar para a briga. Então o que vai precisar? Vai precisar o coração bater mais forte para bombear mais sangue, ao mesmo tempo vai aumentar a pressão, vai precisar respirar muito mais rápido, porque tem que alimentar todo o corpo, já prevendo um gasto energético muito grande. As nossas pupilas dilatam para quê? Para que nós consigamos observar melhor a cena, o local, para que nós tenhamos condições de nos esquivarmos ou de realmente percebendo esse risco de ir para cima mesmo. Certo? Alex, e por que do xixi e por que do cocô? Porque o organismo tem que estar leve. Se você está com o estômago cheio, é perigoso mesmo que você inclusive venha vomitar. Se o intestino, a bexiga está cheia, a intenção é esvaziar, eliminar o peso extra, digamos assim, para que você tenha mais condições de sair correndo, de fugir ou de realmente enfrentar o perigo, enfrentar a ameaça. Só que essa ameaça não existe. Essa ameaça é uma questão sua em função de algum transtorno que está acontecendo, que você possui. E nesse momento, essa ansiedade descontrolada favorece tudo isso. O pânico, né? Então a sensação de que você vai morrer, a sensação de falta de ar, de sudorese, tremores, temperatura eleva um pouquinho, a circulação aumenta muito para irrigar todo o corpo com oxigênio, respiração mais rápida, mais forte, e tudo isso porque um hormônio é liberado no organismo que é chamado adrenalina ou noradrenalina, como é chamado, como é também conhecido. Pessoal, assim, ó, eu tô voltando aqui no meio do vídeo, interrompendo um pouquinho, que assim, ó, eu falei besteira, tá? Eu errei uma coisinha ali. Noradrenalina é um neurotransmissor. Epinefrina, que é o outro nome, que também é conhecido, o hormônio adrenalina, tá certo? Então, continua o vídeo aí. É só essa pequena correção. Essa noradrenalina, ela é produzida por glândulas suprarrenais. O nome da glândula é essa, porque estão acima dos rins. Libera no organismo, o organismo está pronto para o que precisar. Então, síndrome de pânico, ataque de pânico, nada mais é do que uma crise ansiosa, que pode sim ser tratada por meio de medicamentos, pode, e também pela psicoterapia.
um psicólogo também consegue ajudar. Nem toda crise de pânico, nem toda síndrome de pânico é necessária de medicação. Em alguns casos, sim, mas em outros, não. Apenas a psicoterapia fará com que você consiga. Não que você não vai deixar de ter essas situações, essas reações, mas você vai conseguir, de maneira positiva para você, organizar essas emoções sem ter todo esse sofrimento emocional. Tá certo? Mais ou menos isso então sobre o que é a síndrome do pânico. Acho que fui até um pouquinho além do previsto, mas é isso daí. Então, e outra coisa, como saber se está realmente tendo, por exemplo, uma parada cardíaca ou é apenas pânico? Na dúvida, procura um médico. Na dúvida, procura um serviço de saúde de urgência que lá vai ser identificado. Em uma outra situação, você poderá controlar melhor essa situação, essas reações que tem no seu organismo. Tá certo? Mais uma vez, então, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo.